começar pelo coeficiente angular de uma reta. O que é esse coeficiente angular? Como eu comentei anteriormente, o coeficiente angular é a inclinação da reta. Então, quando eu pedi para vocês assistirem os vídeos sobre função afim, porque nós trabalhamos com reta. E lá nós falamos dessa inclinação como taxa de variação, desculpa, taxa de variação. E aí eu associo já a geometria analítica falando sobre coeficiente angular ou declividade. E essa condição é dada por uma variável m aqui, né? Então, meu m é igual à tangente do ângulo. Que ângulo é esse? É a inclinação da reta em relação ao plano cartesiano. Essa inclinação, essa variação do ângulo é de 0 a 180 graus. Então, nós temos 4 configurações aqui, né? Primeiro, quando o ângulo é 0 graus. Né? Então, observa aqui que a variação de alfa, que é o ângulo, ele vai de 0, inclusive o 0, né? Porque é maior ou igual, até 180. E o 180 não tem igual aqui, ó. Então, ele só vai ser igual a 0. Então, quando esse ângulo é 0 graus, eu tenho o quê? Que m é igual à tangente desse ângulo. E a tangente de 0 é 0. Isso quer dizer que não existe inclinação, né? Que não tem nenhuma declividade. Então, ela é paralela ao eixo x. Tudo bem? Quando o ângulo está entre 0 e 90, então a gente tem essa inclinação aqui entre 0 e 90, eu vou ter uma tangente positiva, então logo o meu m é positivo. Lembram lá de trigonometria que a gente usava o círculo trigonométrico? Deixa eu tentar ajustar aqui. A gente coloca um círculo trigonométrico e a tangente. Então, essa inclinação, ela atinge a tangente, a reta tangente, na posição positiva, né, que é positivo, em relação ao plano cartesiano. Então, por isso que a tangente de alfa é maior que 0, quer dizer, positiva, o meu coeficiente vai ser positivo. Usando essa mesma analogia agora para o item 3, a gente pensar da mesma maneira, eu vou colocar aqui aproximadamente, centro aqui, vamos fazer essa construção. Eu tenho que, se a inclinação ela está entre 90 e 180, então ela vai ser decrescente aqui para a gente. Então, a tangente vai ser menor que 0. Olha onde ela vai atingir. Né? Se a gente considera aqui a origem, para baixo vai ser o negativo. Então, um coeficiente angular vai ser negativo também. Então, por isso que tangente positiva, coeficiente positivo. Tangente negativa, coeficiente negativo. Ok? E o quarto item é aquele onde a alfa é exatamente 90 graus. Então, eu tenho um alfa 0, um alfa que está entre 0 e 90, um que está entre 90 e 180, e um exatamente 90 graus. Então, aqui diz, ó, para um alfa 90, a tangente não é definida. Dizemos, então, que alfa é igual a 90, isto é, quando a reta é vertical a ela e não tem declividade. Sim, a gente já viu também lá em trigonometria que nós não temos um alfa, perdão,
uma tangente para 90 definido, né? Aonde vai encontrar na reta tangente, né? Vou escrever aqui, essa é a nossa... Não pegou o pincel. Essa é a nossa reta tangente. Então, com qualquer declividade, eu vou atingir a minha reta tangente. Então, se eu tiver aqui 89,9, eu vou encontrar essa tangente lá, como eu digo, no infinito e além, mas eu vou encontrar, tá ok? Aqui é a mesma coisa. Quando eu chegar num valor próximo a 180, vai acontecer a mesma coisa, vai encontrar lá no infinito e além. Nesse caso aqui, como ela é paralela ao eixo X, ela e a reta tangente também é paralela ao eixo, perdão, a linha reta é paralela ao eixo Y, e a tangente a gente vai considerar também aqui como uma reta paralela ao eixo Y, quer dizer, as três são paralelas, como essa reta vai cruzar com a minha reta tangente? É por isso que a gente fala que ela não é definida, tudo bem? Então, são as quatro identidades aqui. Quando a gente pensa aqui na primeira, tangente zero, porque como ela é paralela ao eixo X, ela não tem inclinação nenhuma. Então, meu coeficiente é zero. Quando eu tenho um ângulo entre 0 e 90, a tangente é positiva, logo o coeficiente angular é positivo. Quando o ângulo está entre 90 e 180, a tangente é negativa, coeficiente negativo. E quando é 90 graus, ela não é definida, não tem tangente para 90 graus, tá ok? Outra coisa que a gente pode pensar aqui para facilitar, em uma inclinação, quer dizer, minha reta crescente aqui nessa inclinação, positivo, reta decrescente, negativo, tá ok? Isso acho que pode ajudar a guardar esse conceito. Outra coisa, aqui ele define esse M, né? Então, voltando aqui, eu tenho um M zero, quando é paralela a X, né? Quando não tem inclinação, mas eu vou ter um M para o segundo e o terceiro caso, quando está entre 0 e 90 e 90 e 180. Nesses dois casos, eu vou ter uma inclinação. Então, eu consigo calcular o M. Vamos aqui, ó. Eu tenho uma fórmula para calcular esse M. Se você assistiu lá a função afim, lá eu expliquei isso também. Eu usei até uma outra fórmula para calcular o coeficiente e achar a equação da reta, vamos dizer assim. Aqui a gente vai só calcular o coeficiente angular. Por que fala coeficiente angular ou declividade? Declividade é inclinação, tá ok? Então, aqui ele dá a definição, podemos concluir e tal, que um A, x1, y1 e um B, x2, y2, dois pontos distintos, né, diferentes, numa reta, e eu consigo, através desses dois pontos, calcular qual é a declividade, quanto vale o meu M. Vamos lá. Então, se a gente pegar o A e falar que aqui eu tenho um x1, e aí tanto faz, tá? E um y1 para A, eu posso pegar o A como x1, y1, posso pegar B como x1, y1, e aí não faz diferença nenhuma, tá ok? Então, posso pegar qualquer um dos dois como 1 e 2, você pode definir isso. E aí eu vou aplicar a fórmula de uma maneira simples e direta. O que diz a fórmula do coeficiente? Pega a variação de y, então você vai pegar aqui a diferença de y, pode ser 1 menos 2 ou 2 menos 1 aqui, né, do y, da posição, que não faz diferença, tá ok? Então aqui eu vou pegar, como na fórmula, menos 1. Só corrigir aqui.
menos 1 para y2, menos da fórmula, e 2 para y1. Menos 3 para x2, o menos da fórmula para x1. Calculando isso, eu tenho que menos 3 sobre menos 6. Menos e menos é mais, né, na divisão. Então, eu vou ter 3/6. Se eu simplificar isso, eu tenho meio. 1 sobre 2. Tá? Que eu posso simplificar aqui os dois termos por 3. Bom, vou colocar aqui só para você lembrar depois. Então, encontrei aqui o meu coeficiente. Se eu quisesse ter feito o contrário, como eu disse agora há pouco, só para vocês visualizarem que não faz diferença. Os dois pontos pertencem à mesma reta. Como os dois pontos pertencem à mesma reta, a inclinação é a mesma. Então, não importa qual a posição que você pegue os dois pontos para fazer a conta, o resultado vai dar o mesmo. Então, se eu pegasse aqui y1 menos y2, ficaria assim. 2 menos da fórmula e menos 1 do y2. Embaixo ficaria 3 menos 3 do x2. Bom, eu sei que negativo e negativo na multiplicação é positivo. Então, eu tenho aqui como resultado 3/6. O que vai acontecer é que vai ter o mesmo resultado com sinal contrário, né? Então, se eu dividir aqui por 3, só para facilitar a simplificação, aqui, né? 3, 3. Então, eu vou também chegar em 1 sobre 2. Tudo bem? Então, calcular o coeficiente não tem muito segredo. É só você pegar os dois pontos que pertencem à mesma reta e aí organizá-los e fazer a diferença de y e fazer a diferença de x. E aí fazer a divisão. Lembre-se, se dá para fazer a divisão no número exato, no número inteiro, você faz. Se chegar na forma fracionária, você deixa na forma fracionária, tá ok? Bom, continuando, agora falando de equação da reta, né? Então, esses dois pontos que nós colocamos na reta para gerar essa inclinação, esse coeficiente, tá? Eu consigo escrever agora uma equação chamada equação fundamental. Quer dizer, uma equação que eu vou poder trabalhar ela de maneira depois genérica. Como assim? Vamos entender o processo. Aqui está dizendo que o postulado da determinação da reta, né, é de dois pontos distintos, diferentes, que vão determinar uma única reta que passa por eles, ou seja, dois pontos distintos, existe uma única reta que passa por esses dois pontos. Isso é uma verdade? Sim. Se você tem um ponto aqui e um ponto aqui, só existe uma reta que vai passar por esse ponto. Quando nós começamos a estudar a geometria analítica, a gente entende o seguinte, que por um ponto existem infinitas retas que passam por ele. Então, eu vou ter uma reta que vai passar aqui, vou ter uma reta aqui, vou ter uma outra aqui. Então, por esse ponto, vão existir infinitas retas. Mas para um outro ponto, vamos trocar aqui para uma outra cor, essa reta, esse ponto aqui, pertence apenas a essa reta aqui. Ah, mas esse ponto também não tem infinitas retas, se a gente for pensar? Sim, mas por esses dois pontos aqui, só passa uma única reta. É isso que ele está dizendo nesse postulado, ok? E é com base nisso que a gente vai montar essa equação fundamental. Como ela se dá? Ela se dá através de uma fórmula também. Que fórmula é essa? Olha só, o
que a gente viu agora há pouco? Que para calcular M, deixa eu trocar só de cor aqui, gente, não ficar muito clarinho. M é a diferença de Y, vou chamar 2 aqui, né? Coloca lá, Y1 sobre X2 menos X1. Ok. Para generalizar isso, que é o que ele vai trazer aqui, quando você tem um ponto fixo e um outro ponto para gerar essa reta, porque eu sei que com 2 pontos eu tenho uma única reta, é o que ele vai trabalhar a ideia. Olha só, ele está trabalhando a mesma ideia aqui do início da aula agora, onde eu falava de y2 e y1, ele tem y menos um ponto genérico aqui, que vai ser o segundo ponto que define a mesma reta. Então, quando você trabalha isso aqui, você deriva isso aqui, o que você faz? Esse x menos x0 que está dividindo, ele vai multiplicando. E aí você encontra essa fórmula de y menos y0 igual a m de x menos x0. O que muitos professores chamam de ioiô michiochô, tá? Você pode ouvir isso em alguns vídeos, principalmente o cursinho para decorar a fórmula, o pessoal fala ioiô michiochô. É uma fórmula que você escreve uma equação fundamental. Mas para ficar mais fácil, a gente vai fazer o exemplo. Eu acho que é mais prático a gente ver isso em exemplo. Olha só. Determinação da equação geral, perdão, da equação da reta que passa pelo ponto A, menos 1 e 4, e tem coeficiente angular 2. Então, o que ele está me dando? Ele falou assim, olha, o A, que vale menos 1 e 4, é o ponto que vai gerar a equação. Então, ele é o meu x0 e meu y0. E eu estou te falando que o m vale 2. Por que ele está falando que m vale 2? Ó, coeficiente angular é 2. Então, ele já me deu os dados do exercício, é só fazer uma substituição direta. Então, vai ficar y menos y0, que é 4, igual a m, que é 2, de x menos o x0, que é menos 1. Então, vamos só refazer aqui. Vou fazer um colchete, então, aqui. X menos 1. E aí você só vai resolver isso aqui, ó. Y menos 4 igual... Aqui vai dar mais, né? E você vai distribuir esse 2. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, 2. Essa é a escrita da equação. Vai deixar assim, não precisa fazer mais nada, ok? Então, o que você faz? Na realidade, deixa eu fazer aqui. Na realidade, o que você faz é pegar o ponto e o coeficiente, substituir na fórmula e só fazer aqui a distributiva no segundo termo e você chega na equação. Um outro exercício, um outro exemplo, é aquele onde você tem 2 pontos, mas não tem o seu m. Então, para escrever uma equação, eu preciso de um ponto e do coeficiente. Então, aqui eu tinha o ponto, né, no exercício, no exemplo 1, eu tinha o ponto e o coeficiente. Agora eu tenho 2 pontos, não tenho coeficiente, mas eu aprendi a calcular o coeficiente. O coeficiente é a variação de 2 pontos, então eu vou vir aqui e escrever. M é a variação dos meus y, né? Então, quem é o meu y? Seria, tanto faz A e B ou B e A, a gente já viu isso, né? Então, vou colocar aqui 2 menos 2 e meu x, 5 menos 1.
Então, eu vou ter aqui 2 mais 2 aqui, e aqui 5 mais 1. 2 mais 2 é 4, 5 mais 1 é 6. Simplificando isso, eu tenho 2 terços, tá? Então, eu cheguei aqui no 2 terços é o meu coeficiente. Então, agora eu tenho 2 pontos, gerei o coeficiente. E para escrever essa equação, como eu vou fazer? Escolho um dos 2 pontos, eu vou escolher o ponto A aqui, e vou escrever essa equação. Então, vai ficar assim, y menos o y0, então no nosso caso aqui é menos 2, igual a 2 terços, que é o meu coeficiente que eu acabei de calcular, que multiplica x menos o x0, que é menos 1. Então, resolvendo isso, eu tenho que y mais 2, né? Por quê? Porque menos e menos aqui na multiplicação eu sei que vai dar mais. Aqui também vai dar mais. Então, eu vou ter que 2 terços de x mais 2 terços. Então, isso eu resolvi com a primeiro ponto, né, com o ponto A. Mas eu tenho que fazer com os 2 pontos? Essa é sempre a pergunta. Eu preciso fazer com os 2 pontos? Eu vou fazer para vocês visualizarem o que vai acontecer, tá? Vou fazer a mesma coisa com o segundo ponto. Então, ficaria assim, y, vamos trocar de cor até. Então, a gente vai fazer com o B, tá? Com o vermelhinho aqui. Então, vai ficar y menos 2 igual a 2 terços de x menos 5. Eu troquei meu x e troquei meu y do ponto B, né? Então, aqui eu estou usando o ponto B, vamos colocar assim, né? Aqui a gente está usando o ponto A. Então, aqui eu tenho que y menos 2 é igual a 2 terços de x menos 2 vezes 5 é 10. Então, vai dar 10 terços. E agora, o que acontece? Eu encontrei duas retas, né, duas equações de reta, e elas são diferentes visualmente, né? Se eu olho para as duas, um é y mais 2, outro é y menos 2, o 2x sobre 3 é igual, mais 2 terços e menos 10 terços são diferentes, mas eu não tinha que encontrar a mesma equação para os dois? E aí, o que vocês acham? Os 2 pontos pertencem à mesma reta. Então, se eu desenvolver, a gente não vai desenvolver agora porque seria um outro assunto, mas se a gente desenvolver isso isolando um dos termos, seja x ou y, a gente vai verificar que os resultados serão iguais. Porque os 2 pontos eles pertencem à mesma reta, têm a mesma declividade, né, ou inclinação, que é o 2 terços, vale para os dois, só que como os pontos são diferentes, a escrita é diferente. Mas quando você coloca um valor, por exemplo, se você adotar um valor para x nesse exercício e for resolver, você vai verificar que o resultado é o mesmo.
Tudo bem? A gente vai encerrar a gravação